Ok, amigos, um prazer, sempre um prazer estar com vocês aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo. E é claro que eu cumprimento você também que está nos acompanhando agora, onde quer que você esteja aí, pelo Brasil e pelo mundo. Para mim é uma honra estar aqui e poder participar nesse especial de Páscoa, eu creio. Estou com minha Bíblia aberta aqui no profeta Isaías, capítulo 53, leio o verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos pensar um pouquinho no sacrifício de Jesus hoje? Vamos pensar um pouquinho na história da cruz? Se você estivesse lá naquela sexta-feira de manhã, quando Jesus foi levado para a cruz, como você reagiria? Você e eu, nós estaríamos entre aqueles que sofriam pela morte de Cristo ou estaríamos entre aqueles que desprezavam Jesus diante do seu sofrimento? Eu quero que você e eu agora pensemos um pouquinho. Vamos visitar essa história. Reflita comigo. Uma traição, uma prisão sem causa legítima, um julgamento forjado e uma multidão que urrava como fera possada por uma fúria satânica. Toma! Queremos que ele morra! Mata ele! É pra morrer! Toma! Uma sentença: condenado. Era sexta-feira, semana da Páscoa. Jesus foi entregue aos soldados. Bateram nele, insultaram. Toma! Toma! Você merece! Você não é filho de Deus. Ele ganhou uma coroa de espinhos. Jesus saiu pelas ruas carregando a cruz que deveria ter sido do criminoso Barrabás. Naquele dia, uma multidão acompanhou cada evento que levou à morte de Cristo. Ali, havia vários tipos de pessoas. Além das que blasfemavam, algumas eram apenas curiosas e outras totalmente indiferentes. Pai, o que tá acontecendo ali? Filha, vamos logo. Aqui é muito perigoso e sua mãe está esperando a gente em casa. Vem, não solte minha mão. Psiu, psiu. Moço, vem cá, o que tá acontecendo? Quem é ele? O que ele fez? Me conta, que curiosidade. Moço, me conta. Poucas pessoas choravam de dor como Maria, a mãe de Jesus. Levanta! Mais rápido! Caiu de novo, Jesus! Levanta! Não está aguentando nada! Ei, você aí! Ei! Você mesmo que está me olhando, vem aqui! Eu? Sim! O que eu fiz? Qual é o seu nome? Simeão, Sirineu, Senhor. Toma! Leva a cruz dele! Não, eu só estava passando. Eu tô mandando você levar essa cruz! O que você faria se estivesse naquela sexta-feira, diante dessa cena tão assombrosa? Passaria indiferente? Gritaria com a multidão para crucificar o homem inocente? Ajudaria esse homem a carregar a cruz? Seria o soldado a castigá-lo ou apenas assistiria de longe? Muita gente que conhecia Jesus ficou de longe. Se eu e você estivéssemos lá, faríamos alguma coisa diferente? Os discípulos, eles estavam amedrontados, desesperados e sem nenhuma atitude. Olha o que estão fazendo com ele. Eu não sei o que fazer. Por quê? Fique aqui.
Fale mais baixo. Vamos observar de longe mesmo. Bem no alto, o Monte Calvário. Ouça o som dos pregos. Os risos da multidão. O céu escureceu. O sol negou o seu brilho. De repente, a cruz foi abraçada pelas trevas. Cheio de sangue, todo machucado por dentro e por fora, e com o peso dos nossos pecados na cruz, Jesus diz: Está consumado. Jesus quis dizer que estava feito, foi concluído, acabou. Sabe, enquanto a natureza reagia, apenas o ser humano não se dava conta do que estava acontecendo no monte chamado Calvário. É um cenário de tortura e dor. Você consegue entender que Jesus se permitiu passar por tudo isso para te devolver a eternidade? Para pagar o preço do meu e do seu pecado? Agora, por mais que seja tão estranho dizer, a cruz não emite apenas um som de culpa, vergonha e dor. Ela também emite um som de esperança, de salvação, porque na rude cruz de Cristo fomos aproximados de Deus novamente. Jesus, ali, deu a própria vida para nos salvar. Por causa desse sacrifício de amor, eu e você podemos voltar para os braços do nosso Pai do Céu. Que mensagem forte, hein? Como é que você se sente ao refletir nessa história tão dramática, de tanto sofrimento? Tudo feito por amor a mim e por amor a você. Mas de repente surge uma questão, e a questão é essa: por que foi necessário que Jesus passasse por tudo que passou? Vamos pensar um pouquinho, assim, de uma forma mais ampla? Você se lembra do comecinho da Bíblia? Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E se você verificar bem nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, você vai ver que toda a criação de Deus de forma perfeita é apresentada. Mas aí a gente vai lá para o finalzinho da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22. Uma nova criação nos é apresentada, uma recriação ou uma restauração de todas as coisas. Por que foi necessário isso? Porque o Deus que criou tudo perfeito no início terá que um dia recriar, terá que um dia refazer. Bem, já vou então abrir a minha Bíblia aqui e compartilhar com você o primeiro texto de nossa mensagem de hoje. Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. Está escrito assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Veja, eu sei que a história é conhecida por muitos que estão me ouvindo agora. A Bíblia diz que o casal recém-criado Adão e Eva, colocados num lugar maravilhoso, o Jardim do Éden, eles recebem essa orientação de Deus, de que eles poderiam se alimentar dos frutos de todas as árvores do jardim que Deus havia planejado para eles. Porém, eles não podiam comer do fruto da árvore que ficou conhecida como árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: porque no dia em que vocês dela comerem, vocês certamente morrerão. Observe, aqui nos é apresentado o que eu posso chamar de um princípio da retribuição. Significa dizer que se os nossos primeiros pais fossem obedientes a Deus, não usando do fruto daquela árvore, eles viveriam, e eles viveriam eternamente. Deus não criou o ser humano para a morte, e sim para a imortalidade.
Porém, Deus disse, se vocês comerem desse fruto proibido, vocês vão morrer. E qual a razão por que eles morreriam? Deus ficaria chateado, iria matá-los? Claro que não. A questão é que a desobediência os separaria de Deus. É isso. A Bíblia nos ensina que o pecado, desobediência, nos separa de Deus e, consequentemente, ficamos condenados à morte. Porque Deus nos criou para a vida, porém uma vida condicionada à união ininterrupta com Ele. Somente Deus é eterno, somente Deus é imortal. Se permanecêssemos nele, viveríamos eternamente. Se nos separássemos dele em função do pecado, da desobediência, estaríamos condenados à morte eterna. E, lamentavelmente, foi isso que aconteceu. Você conhece a história. Nossos primeiros pais desobedeceram a Deus. E a Bíblia diz que o pecado deles passou para todos nós. Eu já abri a Bíblia aqui na carta aos Romanos. Agora no capítulo 5, leio o verso 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Você compreende? No princípio da retribuição, Deus havia dito, se vocês obedecerem, vocês viverão, porém se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E como já disse, morte por conta da separação de Deus, a fonte da vida. Agora Romanos, capítulo 6, capítulo seguinte, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pagamento final, a recompensa pelo pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus e a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, essa é a grande mensagem. Essa é a grande notícia, isto é o Evangelho, boas novas de salvação. Por conta dos nossos pecados, condenados à morte, porém, o dom gratuito, ou seja, o presente de Deus, o presente oferecido gratuitamente por Deus para você e para mim, é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, mesmo antes da fundação do mundo, está escrito, foi estabelecido que se o ser humano pecasse e desobedecesse, um plano já estava sendo executado, definido para que o ser humano fosse salvo. Eu fico imaginando um dia, esta é uma imaginação assim, sublime. Dando asas à minha imaginação, eu fico pensando, um dia, o eterno Filho de Deus, reunido com o Pai, com o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Filho diz assim, nessa reunião, nesse encontro, o ser humano pecou, desobedeceu, está por isso condenado à morte. Então agora é a minha vez. Chegou a minha hora de descer à terra, de me tornar verdadeiramente homem, para que eu possa morrer em lugar da humanidade. Porque no princípio da retribuição não dizia que não podia haver uma troca. Você compreende? Jesus veio para fazer uma troca de amor. Ele veio para receber o castigo que nós merecemos por sermos pecadores, a morte, e passar para nós o direito que ele conquistou como ser humano que viveu aqui, porém uma vida isenta, completamente isenta de pecado. Ele conquistou por isso o direito à vida. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz assim, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Veja, no tempo certo, no tempo exato, segundo a sabedoria divina, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. E ele veio e tornou-se verdadeiramente homem, por isso, como diz o texto, nascido de mulher. E veja, nascido sob a lei, quer dizer, condenado pela lei, sob a condenação da lei, porque ele nasceu como um pecador. Mas ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, ele veio para resgatar a humanidade condenada pela lei. E como Jesus, que nasceu como um pecador, poderia resgatar os pecadores? A questão é que ele nasceu como um pecador, mas ele não viveu como um pecador. Jesus nasceu como um condenado, mas não viveu como os condenados, porque o Senhor Jesus Cristo nunca condescendeu com o pecado. Eu me encanto quando vejo aqui na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 15,
o autor inspirado dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O diabo nunca pôde apontar o dedo para Jesus e dizer assim: você não serve para salvar a humanidade, porque você é um pecador tanto quanto todos os seres humanos. Jesus, apesar de ter sido tentado em todas as coisas, à nossa semelhança ou como nós somos, ele nunca condescendeu com o pecado. Jesus viveu uma vida de perfeita santidade, de plena harmonia com a santa lei de Deus. E qual foi o fator preponderante para Cristo ter toda essa vitória sobre o mal? Jesus viveu em oração. Aliás, ele viveu e morreu em oração. Você se lembra que até na cruz Jesus orou pelo menos 3 vezes? Em determinado momento ele disse assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava orando por seus inimigos. Em outro momento Jesus diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? A questão é que na cruz Jesus se tornava pecado por nós. Os pecados de toda a humanidade estavam sendo, naquele momento, simbolicamente colocados sobre Cristo. E como diz o apóstolo Paulo, Jesus se tornava pecado por nós. Por isso ele se sentiu desamparado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Em outro momento, na cruz, Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus viveu e morreu em oração, deixando-nos o exemplo de que para nós vencermos o pecado também, termos uma vida de santidade, nós precisamos ter essa ligação ininterrupta com o Pai, uma vida de constante dependência de Deus. E finalmente, Jesus proferiu na cruz essas 2 palavras preciosas: está consumado. Acredite, o está consumado foi o maior brado de vitória de todos os tempos. O mais eloquente grito de sucesso. Quando Jesus disse está consumado, é como se ele dissesse assim: o resgate está pago, a troca está feita. Eu agora morro por eles, para que eles possam viver por mim. Oh, bendito Cristo! Tudo isso ele fez por amor a você e por amor a mim. Acredite, não foram os pregos, os cravos romanos que pregaram nosso Senhor na cruz. Foi o seu amor. Ele poderia ter descido daquela cruz, aliás, ele poderia nem ter ido à cruz. Porém, ele decidiu fazer isso por amor a você e por amor a mim. Bendito seja o nome do Senhor. Está consumado significa o resgate está pago, a troca está feita. Agora todos quantos queiram poderão ter o perdão dos seus pecados e o direito de vida eterna. Porque nosso Senhor Jesus Cristo levou sobre si o nosso castigo. Ele sofreu a nossa morte, para que através dele nós possamos ter vida e vida eterna. Eu tenho aqui um texto maravilhoso. Eu até não sei quem é o autor, mas eu acho essas palavras tão lindas e eu fiz apenas uma pequena adaptação. Está escrito assim: Cristo suportou o horror de grandes trevas, para que entremos nas maravilhas de sua grande luz. Sofreu sede ardente, para que bebamos da fonte da água viva. Sofreu nudez manchada de sangue, para que sejamos vestidos de sua justiça incontaminada. Sofreu por não ver a face do Pai, para que um dia vejamos o seu rosto sem véu de separação. Suportou os nomes de desprezo e blasfêmia, para nos dar um novo nome em glória. Sofreu a dor dos espinhos para que a morte perca seu domínio sobre nós. Deixou o seu rosto escorrer com as cusparadas da ressurreição. Deixou o seu rosto escorrer com as cusparadas da rejeição, para que a nossa culpa de sangue seja enxuta pela mão de Deus. Aguentou as agressões para que recebamos seu toque curador nas profundidades da nossa alma. Aceitou o abandono
para que tenhamos a gloriosa adoção de filhos e filhas de Deus. Não é lindo isso? Não é maravilhoso pensar que tudo isso foi feito pelo Senhor Jesus Cristo por amor a mim e a você? Eu estou pensando agora numa pergunta feita pelo governador da Judéia, Pilatos, quando Jesus foi colocado ali ao lado dele e diante da multidão. Lembra da pergunta de Pilatos? Ele disse assim: que farei de Jesus, chamado Cristo? E essa mesma pergunta agora eu faço para você. O que você fará de Jesus, chamado Cristo? Ou como lhe perguntei antes, se você estivesse lá naquele dia, quando nosso Senhor foi crucificado, em que grupo você estaria? Entre aqueles que se entristeciam e lamentavam pela morte do Senhor e tinham no coração um sentimento de gratidão pela convicção de que aquele era o Cordeiro de Deus que estava tirando os pecados do mundo? Ou você estaria entre os inimigos do Senhor que zombavam dele, que o ridicularizavam, que o desprezavam? O que você fará de Jesus, chamado o Cristo? Eu quero ler o texto que está aqui na minha Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é um chamado, um apelo para você e para mim. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 1 e 2, está escrito assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Observe, Paulo diz: e nós, na qualidade de cooperadores com ele. Porque Paulo era um pregador do Evangelho. Ele anunciava a morte e ressurreição de Cristo, ele anunciava a salvação por meio de Jesus Cristo. Nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus é recebida em vão quando nós ignoramos o sacrifício que nosso Senhor fez por nós. Quando nós somos resistentes ao presente de Deus, ao dom gratuito de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim nós recebemos em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E aí Paulo diz: e eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Sabe que provavelmente você e eu reagiríamos naquela sexta-feira de manhã, se nós tivéssemos tido a oportunidade de estar lá em Jerusalém. Provavelmente nós reagiríamos diante daquela situação como estamos reagindo hoje. Seu coração está aberto ou está fechado para Deus? A graça de Deus tem sido recebida por você com alegria e gratidão? Ou a graça de Deus está sendo ignorada, rejeitada, desprezada? Possivelmente, se você e eu estivéssemos lá, naquela sexta-feira de manhã, nossa reação seria semelhante à que estamos tendo hoje. E eu oro para que o Espírito Santo continue atuando na sua mente, no seu coração, porque veja, se você está agora tendo a paciência e o cuidado, a atenção de ouvir um pastor que faz uma mensagem através do rádio, é porque de alguma maneira o Espírito Santo está atuando na sua vida e mostrando para você que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, que ele sofreu e morreu por você para lhe dar a salvação. O Espírito Santo está atuando na sua vida. E tem uma outra coisa boa que muito me alegra: o fato de você estar parado, ouvindo e procurando compreender, indica que você está respondendo de uma forma positiva à mensagem de salvação, à obra do Espírito Santo. É por isso que você está aí ouvindo. E eu oro para que o bendito Deus continue a obra que ele já iniciou na sua vida.
Eu quero terminar com as palavras de Paulo, que estão na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Paulo diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tomara que essa obra iniciada pelo Espírito Santo na sua vida, lhe mostrando Jesus e lhe fazendo conhecer Jesus e entender o quanto ele sofreu e morreu por você, que essa obra iniciada permaneça sendo feita e que cada dia mais o seu coração esteja aberto para Deus e que no glorioso dia, quando Cristo se manifestar para concluir a obra iniciada, que nós estejamos entre aqueles que vencerão com o Senhor eternamente. Deus lhe abençoe. Posso orar com você agora? Pense em Deus comigo. Pai querido, nós nos colocamos agora nas Tuas mãos e Te suplicamos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a termos um coração sensível ao sacrifício feito por Jesus em nosso lugar. Que Sua morte não tenha sido em vão para nenhum de nós. Para ninguém, Senhor, que agora está acompanhando essa prece comigo. Pelo contrário, que o sacrifício de Jesus seja para a salvação eterna de todos nós. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos e Te pedimos, continua a obra que iniciaste em nós, Senhor, até que esta obra esteja concluída e nós estejamos em Teu reino eterno. Oramos com gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você, abençoe sua família. E se o Senhor permitir, amanhã, nesse mesmo horário, eu gostaria de ter esse encontro com você para a gente continuar pensando nesse especial de Páscoa, Eu Creio. Deus abençoe, a gente se encontra.